Começando por Pernambuco. Tivemos o Campeonato Pernambucano, né? Vitória do Santa Cruz Imortais por 9-6 contra o Caruaru Wolves. Né? A transmissão teve alguns probleminhas, mas deu para ver bem o jogo. Né? E o pessoal de Pernambuco mandou também as estatísticas do jogo. Isso foi muito legal, porque ajudou bastante a tentar avaliar, entender algumas coisas. E assim, é um jogo que para mim ele poderia ter ido para qualquer um dos lados. Como a gente sabe, o Wolves não tá com o time completo jogando essa competição, né? Então tá usando para rodar, testou coisas diferentes, né? Sem o JT. E eu acho que fica muito claro, né? Quando você coloca um time que não tá com a força máxima, o que pode e o que não pode acontecer, né? Então eu acho que foi um time que deixou a desejar em alguns momentos. Eu acho que inclusive o Santa Cruz mereceu vencer, né? Porque a gente sempre fala, o 9-6 é um jogo de detalhes, né? É um jogo que detalhes pesam muito, né? A equipe do Imortais correu bem com a bola. Tava até olhando aqui, o Carlos Henrique teve 84 jardas, né? Quase pouco mais de 3 por carregada. E o time conseguiu, né, de certa forma, ter um pouco mais de ritmo, conseguir concentrar um pouco mais. Mas foi um jogo muito parelho. E assim, vencer no futebol americano é difícil. Vencer no futebol americano, quando as duas equipes ainda não têm uma cara, ou ainda não são times que estão ali muito desenvolvidos, é mais difícil ainda. Entendeu? Porque é um confronto que literalmente qualquer erro vira e muda, né, completamente uma chavinha. Então foi um jogo complicado, né? Os special teams foram um fator. E aí, no final das contas, eu acho que o Santa Cruz mereceu. As duas equipes ainda jogam contra o Mariners, né? O Development do Mariners. Então, eu acho que é um jogo também importante para as equipes rodarem, importante para as equipes se testarem, né? Principalmente olhando para o segundo semestre, a gente deve ter os dois jogando, né, na Conferência Nordeste do novo Campeonato Brasileiro, né? Que ainda não tem nome, ainda não tem cara, mas, né, que vai acontecer e vai ser muito legal. Bom, próximo jogo aqui a gente vai para Minas. Vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Tritões, né? 21-0, mais uma vitória do Cruzeiro. Né? O time fica aí 2-0, né? E já tinha garantido ali a melhor posição, né? Por assim dizer, mas agora, né, confirma, né, as duas vitórias dentro do seu grupo. E, assim, cara, a gente viu um Cruzeiro muito parecido com o que a gente viu no primeiro jogo, né? Um time que começou, né, jogou um bom primeiro tempo, o segundo deu uma caída, o jogo se estabilizou. Até acho que o Cruzeiro errou mais, né, no primeiro jogo, mas também teve que dar mérito para a defesa do Tritões, que é uma defesa, né, um pouco mais pronta que a do Uberlândia Lobos, né? Mas foi um baita jogo do time do Cruzeiro, o time que teve aí também a chegada do De Luca, né, que teve até interceptação no jogo. Foi muito legal, né? Teve a estreia também, né, do novo treinador do Cruzeiro, que já chegou para somar com o time, né, o Wayne Anderson. E a gente deve ver esse Cruzeiro continuar se desenvolvendo, continuar trabalhando. Neto Leb estreou bem, né? A gente tem que falar também do Eric, né? Que, pô, eu já falei nas outras partidas, nas outras oportunidades, mas o Eric foi muito bem no jogo, é um wide receiver muito bom dentro desse ataque, né? Porque esse ataque se propõe, né? Que é um quick game, onde produz depois que a bola tá na mão dele, mas ele também consegue esticar um pouco mais o campo. Eu tava até, os números deles aqui, ó, dele, né, no jogo. 6 recepções, 121 jardas, 2 touchdowns. Então, foi uma defesa que, assim como no primeiro jogo, né, conseguiu ir muito bem, né, cedeu espaço em algumas jogadas, mas foi se adaptando bem, foi fechando, né, espaços, não permitiu pontos, né, por mais uma oportunidade. E agora vai enfrentar, né, eu não lembro agora direito como que é o formato do Mineiro esse ano, né? Você vai encarar... acho que encara, né, o pior classificado do outro grupo, né? Que, se eu não me engano, foi o Juiz de Fora Imperadores, né? Eu acho. E eu acho que esse jogo é isso. O Tritões, né? Também acho que o time vem com o Eleven de quarterback esse ano, então é um quarterback diferente, que entrega correndo com a bola. E a gente viu, né, essa capacidade de correr dele durante o jogo, mas é um ataque que ainda precisa finalizar. Eu acho que é um time que mudança na comissão técnica, isso tudo afeta, isso tudo tem ali os seus poréns que atrapalham durante o jogo, né? Mas não foi um jogo também propriamente ruim da equipe do Tritões, não, né? Eu até falo que eu acho que indo por um brasileiro, né, onde o Tritões pode trazer mais gente, o Cruzeiro também e tudo mais, seria um duelo legal da gente rever, né, mais pro meio da temporada. Indo para Santa Catarina, né, tivemos a vitória do T-Rex contra o Estepos por 24-6, né, o Rex confirmado na final do Catarinense, né, 2 vitórias dentro do seu grupo, já garante a vaga na final. Agora Estepos e Gladiators vão brigar por uma vaga
por uma vaga na única semifinal contra o vencedor de Chape São Miguel, que teoricamente deve ser o São Miguel Índia, se a gente não for muito surpreendido. E assim, foi um jogo bom do Rex, não foi um jogo espetacular, né? Foi com o Pichete como quarterback 1 para esse duelo, né? O Stepos que teve uma mudança, o Mazzola saiu da posição de quarterback, né? Que onde ele estava no passado, voltou para a secundária, se não me engano. Confesso que a filmagem do jogo não ajudou muito, né? Para identificar muito algumas coisas. A gente recebeu algumas informações durante a semana, né? Aquela expectativa do bonde, né? Que a gente até falou na prévia que poderia chegar, o Stepos não se confirmou. Parece até que em algum momento era só o Bassani que ia, mas o Bassani não foi por não sei qual motivo. Mas parece que o Bassani ia e não foi. Enfim, eu acho que o Stepos tá com a mesma pegada do ano passado de time que entrega boas jogadas, mas falta consistência. E pro Timberregs, eu confesso pra vocês que assim, o Catarinense voltou na melhor hora possível pro Timberregs, sabe? Porque é um time que tá tendo que testar, né, quarterback, porque o Tanaan não tá no time, o Romário não joga no primeiro semestre, talvez não jogue no segundo também. Então o time tem que achar, né, o seu cara. Né, o Rex é um time que há bastante tempo não investe em jogadores internacionais, então não sei se de repente esse ano o time, sei lá, puxaria o gatilho para trazer um QB gringo do nada, ou trazer um quarterback brasileiro também para se encaixar dentro dessa cultura, mas acho que ele já, se tiver, ele já tá lá e a gente só não sabe. Mas assim, eu acho que Pichete e Phelps trazem características muito diferentes, né? O Pichete passando a bola, você vê uma característica muito de ser uma bola que flutua mais, né? Não é aquele passe tão o bullet quando precisa ser o bullet, ou a bola alta quando ela tem que ser bola alta. Você vê todas as bolas, parece que elas flutuam bastante ali quando saem da mão dele, né? Mas entrega bem correndo também, né? Então é uma situação interessante pro Timberregs. Mas eu acho que assim, veio na melhor hora possível um catarinense também, porque o time tem que se testar, o time tem que ajustar algumas coisas também, né? E acho que esse era um mal, né, do time jogando só a BFA, né? Não só dele, mas de times que não jogavam nada no primeiro semestre, porque você não consegue testar e ajustar muita coisa, né? Dentro do Nacional não tem muito espaço para você arrumar, né? Jogando uma vez a cada 20 dias, né? A cada 15, dependendo do calendário, é difícil você ajustar muita coisa assim, né? Então você tem um catarinense, até para que se de repente você virar e falar, pô, não dá pra ir com esses caras, você consegue se reforçar, né? E pro Stepos eu acho que é isso. O Stepos teve algumas boas jogadas, né? O Stepos teve um bom segundo tempo também, né? Começou ali até com um touchdown que foi anulado, uma pena, que foi uma bela, quase touchdown, né? Mas uma bela jogada que acabou indo pra trás. E eu acho que é isso desse jogo. Eu acho que o Stepos ele é mais time que o Gladiators nesse momento, mas vai ser um duelo interessante também pra gente ver quem fica com essa segunda vaga desse grupo. E, obviamente, quem passar vai jogar contra o vencedor do lado de lá. Né? Então, eu acho que cumpre muito o papel do campeonato, que é dar uma rodagem que esse time precisa. Né? Como a gente tinha falado, no pior cenário, todo mundo vai jogar 2 vezes. No melhor, todo mundo joga 2. No pior, vamos dizer assim, você joga 4. Né? Se vamos supor, por exemplo, o Gladiators ou o Stepos, se eles forem até a final, né? Quer dizer, qualquer um, né, vai jogar 4, tirando o que foi direto pra final e os que foram eliminados, né? Então é isso, sabe? É uma rodagem que todo mundo precisa ter. E acho que o resumo desse jogo é isso. Ó, a galera tá chegando aqui, tá vindo. Boa noite pra todo mundo que tá chegando agora. Deixem o like de vocês, né? Participem aí, mandem perguntas que a gente também pode responder. Dá um salve pra galera que tá chegando aqui, ó. O Eduardo Fioverante, o Maurício, a Flávia. Boa noite, povo. Continuem participando aqui com a gente e deixando o like, que é muito importante, tá? Seguindo, temos Paranaense. Aí temos 3 jogos do Paraná pra gente falar. Começando por Ponta Grossa Phantom, 60-0 no Curitiba Lions. Pô, eu vou gastar tempo com esse jogo pra elogiar o Ponta Grossa Phantoms. Porque assim, eu falei do Arapongas Golden Phoenix no começo do Campeonato Paranaense, falando assim, pô, o Arapongas tem uma sua identidade ofensiva e como quer jogar e tudo mais. O Ponta Grossa Phantoms, né, tinha jogado a estreia e perdido pro Croco, e veio pra esse jogo, acho que pô, com consciência que era um time melhor. E usou esse jogo para, obviamente, testar coisas novas dentro da sua identidade ofensiva. Então, assim, é admirável como esse time consegue fazer muita coisa diferente em formações com 2 running backs o tempo todo e com o Pagano ali under center, sabe? Consegue fazer formação A e correr pesado, consegue jogar com running backs um do lado do outro
corridas para fora, corridas para dentro, reverse, play actions que viram corridas desenhadas. O jogo aéreo, como sempre, é pro Phantoms. Eu acho que por falta de repetição, a gente vê recebedores, tipo, perdidos em algumas jogadas, alguns drops que não podem acontecer, mas o time foi evoluindo, o Pedro teve touchdown, o Pedro Leme, e eu acho que é isso. Eu gosto muito do que eu vejo do Phantoms. É inegável que hoje o Phantoms provavelmente é a quinta potência do Paraná, entendeu? E é um time que tá mostrando muito equilíbrio de jogo, é um time que tá mostrando muita identidade ofensiva, só que pra sua defesa também foi um jogo ruim, de certa forma, porque você não encarou um ataque que te testou de verdade, né? Então, contra o Croco, você pegou um Croco em começo de temporada, que tava fora de ritmo, e você conseguiu fazer algumas boas jogadas, mas tomou algumas bolas ruins. E nesse segundo, você encarou um ataque muito ruim, muito abaixo, que tirando o fator do quarterback móvel, não tinha muito pra te entregar de competição. Então, eu acho que pra defesa do Phantoms, né? Óbvio, um jogo bom, 0, poucos first downs, dominando, com turnovers, mas é isso. Tipo, também não dá pra achar que foi uma partida espetacular, porque você encarou um ataque que realmente não te oferece nada, né? E do outro lado, a equipe do Curitiba Lions, como eu já falei, né, mais cedo no quadro Bom, Ruim e Péssimo, foi ruim em tudo, né? Nas 3 fases, special teams também. Então eu acho que é isso. O Phantoms agora com 1-1, né? E agora tá na briga pra ficar com a segunda vaga do seu grupo, né? Não sei como é que é o critério de desempate, porque ele não joga contra o Golden Phoenix, né? E a gente tem 2 times aí que podem acabar 3-1, né? E, ó, o pessoal mandou aqui, né? O Yuri. O Phantoms é um time crescente muito grande do ano passado pra cá. O time que vai dar trabalho nos playoffs, sim. A Flávia mandou, vice-campeão do Pinhão Bom em 23, campeão em 24 e campeão da D3 em 24, sim. Por isso que eu falo, é inegável que o Phantoms hoje é a quinta potência. Entendeu? Então, por exemplo, se o Phantoms vai para um wildcard e cai, o Phantoms é muito favorito pro Pinhão Bowl. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, dependendo do chaveamento, dependendo do dia, nada impede que esse Phantoms elimine um dos top 4 hoje, que são Croco, Bristol, Brown Spiders e Cavaliers, né? Não necessariamente nessa ordem, mas nada impede que o Phantoms, num dia em que jogue bem, se corrija e execute melhor, principalmente seu jogo aéreo, nada impede que o Phantoms tire alguém desse top 4, né? E eu acho que essa é uma questão, né, que a gente tem que ficar de olho. Inclusive o Phantoms, para mim, esse ano, não sei se tá numa segunda divisão, mas deveria estar, né? Acho que é um time que não teria por que jogar uma terceira divisão de novo, mesmo com a unificação. Eu acho que o Phantoms é um time de segunda. Por falar em Paranaense, teremos comentários sobre a arbitragem do jogo de Browns e Bristol? Teremos, Júlio. Vamos chegar lá. Deixa eu falar dos outros jogos e a gente vai falar de arbitragem, tá? Indo para Arapongas Golden Phoenix contra Paraná Clube Guardian Saints, 16-14, jogo muito mais parelho do que eu imaginava, mas por um motivo muito claro, que foi a volta do Leandrinho à equipe do Guardian Saints. Acho que tem que dar mérito pro time no primeiro tempo. Me fugiu o nome do quarterback agora que jogou a primeira etapa, com a camisa 17. Vocês sabem que, pô, infelizmente, se eu não anoto, eu não lembro o nome de muita gente. Mas o time conseguiu ficar no jogo, mas a entrada do Leandrinho, bem ou mal, traz um a mais, né, para esse time. O jogo aéreo muda drasticamente, né? O Leandrinho é um cara que cria, que estende jogada, que entra no pocket, que comete erros, que sofre turnovers, como sofreu no jogo. Mas eu acho que, assim, é gritante, né, a diferença de você ter um quarterback que joga confortável, né? Eu acho que, tipo, o Paraná Clube estava muito desconfortável nos 2 jogos. Mesmo o primeiro que ele ganhou, acho que o time estava muito desconfortável, né, jogando. E eu acho que a chegada do Leandrinho ajuda, né, muito para esse ataque, né? Teve o TD com o Pedro, que foi até o que saiu no FABR Highlights. E eu não sei se dá ainda pro Guardian Saints brigar por uma vaga nos playoffs, né? Agora estando 1-2, tem que ganhar o último jogo. Eu não lembro contra quem é, eu acho que é o Phantoms, né? Se eu não me engano, que eles vão encarar. Então é um jogo difícil encarar o Phantoms em Ponta Grossa. Então é uma situação complicada, mas eu acho que ter o Leandrinho ajuda muito, né? Mas assim, a defesa fez um jogo melhor, né? A gente tem que reconhecer também que eu acho que foi o pior jogo do Arapongas, né? E o melhor jogo do Guardian Saints, né? Tirando até a vitória. Em Curitiba o jogo? Show. Achei que era em Ponta Grossa.
E eu acho que assim, até o Arapongas me surpreendeu negativamente, né? Eu acho que eu imaginava que o time ia correr melhor com a bola, não correu com a mesma tranquilidade, por assim dizer, que correu em outras oportunidades. No final venceu o jogo porque o Special Team fez a diferença também, né? O Paraná no começo do segundo tempo se colocou ali numa péssima posição que acabou cedendo um safety e no final acabou sendo o diferencial ali 2 pontos, sem falar também de extra points e tudo mais. Mas acho que para Arapongas é isso, é aquela vitória que o time tem que aprender com essa vitória, tá ligado? Eu acho que o time tem que virar e entender, pô, ganhamos, mas foi uma vitória ruim, jogando em casa. Então pegou um Guardian Saints que tinha vindo de uma viagem longa, que tava desconfortável durante todo o primeiro tempo. Eu acho que o Arapongas pecou, né? Cometeu muita falta também. E precisa melhorar, né? Eu acho que assim, como a gente falou, agora o último desafio vai ser o Curitiba Crocodiles. Não acho que o time está no mesmo patamar do Curitiba Crocodiles para brigar pela liderança, mas, né, esse time vai para os playoffs. Então, assim, você tem que tentar brigar, né, de igual para igual e se equilibrar, né? Eu acho que é isso. Porque o time tem que ser mais equilibrado. O Eduardo manda aqui, na boa, irado ficar sabendo do FABR toda em uma live só. Por isso que eu faço a live, gente. Pô, eu tô curtindo fazer a live exatamente por isso, né? E eu tô querendo fazer mais coisas também, né, na live, ou mais lives na semana, mas não é tão fácil na minha agenda, galera. Eu falo pra vocês real, não é caô. Eu acho que a galera muitas vezes esquece que eu trabalho com agência, eu tenho o Zona FA, eu tenho as narrações. Então, ainda por eu não estar 100% dedicado, né, à criação de conteúdo e a essas paradas, é realmente muito difícil, né? E, por exemplo, eu fui conseguir ver o jogo do Stepose e do Rex hoje, pô. Foi quando eu recebi o vídeo, entendeu? Mas, enfim. Vamos pra vitória do Brown Spider sobre o Bristol Backs, 10-5. Bom jogo, tá, galera? Não se enganem pelo placar, não, tá? Bom jogo de futebol americano. Pô, eu tava muito dividido, eu tinha apostado no favoritismo do Bristol pelo momento, né? Mesmo não jogando em casa. O Bristol veio com o João Gaspar como quarterback, né? E no segundo tempo foi um pouco com o João, depois colocou o Brian, né? O Brian volta para mais uma temporada com o time do Bristol. Bom encaixe, gosto dele, bom jogador. Tive a oportunidade de ver ao vivo, de bater um papo. Acho que é um cara que coloca o Bristol na posição de vencer agora, né? Dependendo da situação. Mas acho que, né, a forma como ele entrou, né, ele e o Gaspar dividindo muito ali, entra num jogo apertado, ruim, sem o principal recebedor também, né, tendo que criar, né, novamente uma conectividade com caras que ele jogou ano passado, mas a gente sabe que o ritmo de jogo é diferente. E assim, verdade seja dita, eu acho que mesmo com o turnover, né, mesmo com o Gaspar não tendo feito um jogo espetacular, não fez um jogo muito bom, ele me surpreendeu. Eu achei que ele jogou até mais confiante do que eu projetava no começo de temporada. Acho que o Bristol tem, com o João, um futuro bem legal, né? Caso ele continue no time, caso o time, né, queira que ele continue. Como eu falei, eu entendo a chegada do Brian, assim como eu teria entendido o Alex ser o quarterback. Porque eu acho que a gente tá falando realmente de um projeto. Eu acho que o João Gaspar é um projeto e é um bom projeto. Entendeu? Ele tem atleticismo, ele tem capacidade de produzir com as pernas, você pode trabalhar em RPO, tem o braço rápido para soltar a bola, mas eu acho que esse é o jogo que ele foi mais testado, então segurou um pouco demais quando não podia segurar, às vezes soltou a bola achando que uma janela ia estar lá e não tava, e foi assim que ele foi interceptado. Então eu acho que é uma questão. Acho que o time não correu muito com a bola, óbvio que a defesa do BS também é muito melhor do que as defesas que o time tinha encarado, mas o time poderia ter insistido mais no jogo terrestre, ainda mais porque não tinha o seu principal recebedor, que é o Favaro, não teve o Tyler também no ataque, o Paludinho apareceu bem em alguns momentos também para receber a bola, teve um TD anulado, muito triste que foi anulado, que foi uma baita jogada, mas eu acho que o Bristol tem uma situação muito interessante na questão de quarterbacks. Eu acho que claramente a chegada do Brian eu quero ganhar agora, eu acho que eu tenho time para ganhar agora, o que não é loucura projetar isso, mas eu acho que o João, de repente, no ano que vem, ou até num Brasileirão desse ano, numa D2 ou alguma coisa assim, é o menino que tá se desenvolvendo para que você tenha aí ele tocando, né, as correntes pelos próximos anos. O Yuri mandou, Bristol precisa melhorar a sua OL, senão vai sofrer para avançar. Falo com experiência por estar lá, Gaspar entregou bem durante o jogo. Então, a OL do Bristol, eu acho que ela é uma OL muito projetada, é uma OL muito projetada para passar a bola.
né? Eu acho que os primeiros 2 jogos, né? Eu até falei depois do jogo do Pyros, que foi o segundo, que a gente também tinha que considerar que o time estava correndo bem contra defesas ruins. A gente não podia esquecer esse fato. Mas, quando você tem o El Garcia no backfield, eu acho que você também não pode desistir do jogo terrestre. O El é o tipo de cara que, se você corre por fora dos tackles, ele vai conseguir criar, né? Eventualmente, não toda jogada, mas ele vai conseguir criar. E a OL ele também tem que se adaptar, né? Eu acho que aí o time tem que fazer um trabalho de, minha OL é muito pesada para correr em espaço. Então, eu tenho que fazer essa galera ficar forte para correr pelo meio. Não, eu acho que eu consigo correr em espaço. Joga com a L mais aberta e tenta trabalhar o jogo de, né, correndo por fora dos tecos, né, forçando coisas diferentes, né? Então eu acho que essa é a questão. Ornelos, o Rancho Cruz não vai jogar de QB? Não. Eu acho que o Alex vai jogar só na secundária mesmo, né? Eu acho que talvez o time até tenha trazido ele com uma ideia de ser quarterback, mas pela versatilidade que ele traz, eu acho que o time não vai abdicar dele na secundária. Confesso que eu acho que o Alex não está sendo impactante até agora, nem ele nem o Tyler, né? O Tyler tem uma história louca aí do porquê que ele não foi pro jogo. Falei com algumas pessoas, falei com gente do Bristol, de fora do Bristol, e é uma história que tá muito confusa, né? Mas o Tyler não foi pro jogo, e eu acho que isso pesa também, mais uma vez. Pro jogo aéreo, você não tinha seu principal recebedor, você não tinha, teoricamente, o gringo que poderia aparecer melhor no seu jogo. E como você já tem o Alex jogando na defesa, o Campeonato Paranaense não permite que você dobre. Então, assim, talvez nos próximos jogos, se de repente o Tyler sair fora ou não jogar, talvez compense pro Bristol usar o Alex no ataque. Entendeu? Talvez compense ele jogar no ataque. Então eu acho que a defesa do Bristol não é ruim. A secundária jogou bem, a defesa fez boas jogadas, manteve o time no jogo até o final. A campanha final do Brown Spiders eu vejo muito mais como mérito do BS e erros da arbitragem do que como, tipo, o time do Bristol ter jogado mal. Entendeu? Mensagem do Pira. Eu acho que o Leque usa muito pouco o Rodrigo 87. Das poucas vezes que ele foi acionado no último jogo, mostrou o serviço. Então eu gosto muito do Vargas. Eu acho que o Vargas ele traz, né? Rodrigo Vargas. Né, o Rodrigo Vargas ele traz aquele tight end mais recebedor do que necessariamente bloqueador. Eu acho que ele inline bloqueando deixa a desejar em alguns momentos. Mas é um cara que se mexe bem em espaço, consegue receber a bola, não tem uma velocidade final, né? Que poucos tight ends vão ter no Brasil. Mas concordo, eu acho que é um time que tem bons jogadores. E nessas situações onde você não tem o Favaro, é onde você vai ter que expandir e explorar outros caras, né? Então o Paludinho tendo jogos bons, né? O camisa 14, que eu não lembro quem é, apareceu em alguns momentos. O próprio Rodrigo, acho que pode aparecer mais. Acho que desde o ano passado eu bato muito nessa tecla que tight ends no Brasil, se você souber usar, você vai jogar muito bem, porque as defesas não estão acostumadas a marcar tight ends no Brasil. Então eu acho que é um trabalho de evolução. Mas, bom, vamos lá falar do que eu sei que vocês querem que a gente fale, que é sobre a arbitragem. Inclusive, esse será um dos temas do nosso primeiro Terceira para 10, comigo e Raim Ferreira, semana que vem, para vocês acompanharem. Então eu não vou entrar tanto na discussão que eu vou ter com o Raim de sims e nãos, de arbitragem e tudo mais, tudo mais. Eu realmente, particularmente, acho que a arbitragem errou em momentos ali do jogo determinantes, né? Não só determinantes, mas assim, todas as faltas foram mal marcadas? Não. Quem acha que o árbitro erra mais do que acerta é loucura. A grande verdade é que a maioria das marcações elas não estão erradas. Eu acho que a gente vê muita gente reclamando que não entende interpretação de regra. A própria falta que o Valdir tomou, por mais que me doa falar isso, foi falta. Eu fiquei a semana inteira discutindo que, na minha concepção, caberia conversar, caberia chegar lá e dar um aviso, não faça. Mas se você for olhar no livrinho de regras, é falta. Entendeu? Então, assim, é uma situação chata. Eu, particularmente, acho que existem casos e casos. Comemoração por comemoração, você vai ter que punir tudo, então. O cara fez um baita sec e comemorou, vai ter que marcar. A questão de comemorar antes de entrar na endzone, depende muito também, mas é regra. Então, tipo, se é regra, você tem que aplicar e você tem que marcar o tempo todo. Mas, eu confesso, aquela situação, por exemplo, eu acho que, segundo o Valdir, não houve, né, um aviso antes de não faça isso. E claramente não foi uma provocação. Mas no livro de regras é falta. Então, se você não vai abrir para interpretação nenhuma e você não quer conversar, é falta, entendeu? Ponto final. Algumas interferências de passe, pra mim, que eu não vi, né? Interferência de passe ofensiva que
O corner foi tirar o jogador do Bristol e a arbitragem viu como interferência de passe. Uma interferência de passe contra o Bristol, acho que na campanha final que não aconteceu, né? Contra o BS também, algumas que eu não entendi a marcação. E o lance, né, que foi o touchdown, né, do BS, que muita gente fala que a bola bate no chão, essa, por incrível que pareça, não é que eu dou o benefício da dúvida, mas eu acho que essa jogada era mais complicada mesmo. Porque o árbitro, teoricamente mais próximo da jogada, ele tá encoberto, né, pela marcação, então ele não tem uma visão clara de onde a bola tá caindo. E os outros árbitros espalhados pelo campo, eles estão longe. Eu, na hora eu não vi que a bola tinha batido no chão. Quando o replay da transmissão foi em câmera lenta, eu falei, essa bola bate no chão. Só que, é o que eu sempre falo, se você precisa ver o lance mais de uma vez em velocidade reduzida e a marcação é uma coisa difícil, você aceita a marcação da arbitragem. Por quê? Porque eles não têm esse recurso que a gente tem, entendeu? E aí é uma outra coisa que eu vou trazer na discussão com o Raim, sobre por que isso não pode, custos e tudo mais. Mas enfim, eu acho que essa é a parada. A arbitragem, ela cometeu erros, né? E a arbitragem precisa entender que erra, precisa assumir quando erra. E é isso, sabe? O Júlio mandou, nossa, mas qual o sentido de não poder dobrar no... falando ainda sobre dobrar. Eu não sei porque que não pode, é o regulamento paranaense que não permite, né? Então, não posso fazer nada. Vídeo Crow. Crow, baita jogador dos dois lados da bola pelos Ocelotes. A Flávia mandou aqui, acho que o problema não foi a falta dele ter sido falta, foi as outras faltas iguais não terem sido marcadas. Exato. Se você vai penalizar a comemoração, você vai ter que penalizar todas. Só que, mais uma vez, a questão do Valdir se você for olhar no nível de regra, é falta. Eu acho que o jogo não estava escalando para, uma confusão. E, inclusive, a galera do Bristol ali, na hora, ninguém ligou. Então, na minha concepção, por mais que você tenha que dar essa falta, eu acho que você poderia ter chegado ali, dado um aviso e falar, ó, se acontecer novamente, será falta. Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Sobre o delay of game, eu vi o lance, mas eu não lembro de ter visto na transmissão. E a gente precisa ver na transmissão para você conseguir entender. Porque, por exemplo, se estava rolando alguma substituição, né? Por exemplo, por via de regra, se um time mexe, o outro time tem direito a mexer, né? Então, por isso, se o Bristol mexe e depois que o Bristol mexeu, o BS quer mexer, a arbitragem não pode deixar a jogada começar, porque o time tem direito a fazer a substituição. Entendeu? Então ali a arbitragem tem que ficar ali em cima da bola mesmo e não pode deixar. Mas o relógio de jogo. Isso aí é estratégia, isso aí cada um faz do jeito que quiser. Mas é a regra. O time tem que deixar, os dois times, se um mexe, o outro tem direito a mexer. Entendeu? Então, esse lance em específico, se alguém quiser me mandar a minutagem da transmissão, a gente pode até tentar ver, né? Mas como o próprio Pira mandou aqui, parece que o Coen já explicou no estudo de regra lá dele, né? E o Coen, eles fazem isso no canal da EAFA, né? Geralmente eles pegam até lances que muita gente questiona e vão lá avaliar. Algumas vezes eu paro para assistir, né? Eu lembro que ano passado teve um jogo, acho que foi Vailers e Rhinos, né? Que tiveram 3 possíveis targets e nenhum foi marcado, e o Coen explicou. E mais uma vez, eu acho que a gente navega muito no interpretativo, né? Quando é arbitragem. Mas é uma discussão maior que vocês vão ver na semana que vem comigo e com o Raim. Valdo tá com a gente aqui também. Boa noite, meu lindo. Bom, seguindo aqui agora, né? Vamos falar de jogo. A gente vai para a SPFL. Foram 8 jogos semana passada. Eu choro de quem tem que assistir tudo, porque é difícil. Vamos começar com a Série Prata. Vitória do Krakens Football sobre o Black Panthers por 13-0. Né? Estava lá em São José para esse jogo. Primeira vitória da história da equipe do Krakens, né? O time novo, né? Estreando em competições nessa temporada. E assim, o jogo foi muito... Peraí, deixa eu só responder um negócio aqui. Um segundinho, o time. Inclusive, deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês. A live hoje tá rodando lisa, né? Só confirmem pra mim se a live tá rolando lisinha. Foi um jogo que, até o começo do quarto período estava 0-0, né? Então, foi um jogo bem equilibrado. Foi um jogo... Tecnicamente, não foi um jogo bom. Não adianta a gente também tentar dizer que foi um jogo bom tecnicamente, porque não foi. Eu acho que o Krakens é uma equipe nova, com alguns jogadores experientes, então é normal. O Black Panthers é uma equipe que regularmente passa por renovação, então
precisa, né, melhorar, precisa ritmar. Por incrível que pareça, o Black Panthers fez uma coisa que já me agradou muito mais do que o time fez nos últimos 4 anos. O Black Panthers foi do começo ao fim com o mesmo quarterback, que foi o Tawan. Aí eu cansei de ver jogo do Black Panthers que rodavam 4 caras na posição de quarterback. E isso, pô, pra mim não faz sentido. Porque esses 4 caras não treinam no mesmo ritmo toda semana, sabe? Em repetição. Então não faz sentido você tentar rodar tanto assim. Ah, o Tawan jogou bem? Acho que não. Tiveram bons e maus momentos passando a bola. O Black Panthers até passou melhor a bola do que eu imaginava. Mas faltou ritmo, faltou finalizar. Muitas faltas nesse jogo também. Muita falta de questão disciplinar, né? De muita gente falando, de arbitragem marca, de lance pós-jogada. Mas foi uma vitória importante pro Krakens, né? O Krakens que tem 2 running backs muito veteranos, que são o McLaren e o Ferrari, que estavam juntos no Werewolves, jogadores da Baixada, que foram pro Krakens. Né? O time tá com o apelido dele é Top Gun, que é o quarterback, que é um cara bem mais velho, mas que o time tá confiando. O time tem o Carduz, né, como outra opção como quarterback, que eu confesso que o Carduz me agradaria mais, né, porque eu acho que o Carduz ele traz mais velocidade, traz mais experiência, mas claramente ele também tá enferrujado, né, ele entrou para passar a bola e a bola não saiu tão legal da mão dele, né, mas eu acho que é um cara que tem um atleticismo, né, já jogou grandes jogos, e eu acho que pode ser uma ajuda muito boa para esse time no restante da temporada. Ó, Lucas Schneider virou membro de conteúdo exclusivo, tá? Beijo pra você, Lucas. Muito obrigado. O Pira mandando aqui, foi exatamente isso que aconteceu, né? A substituição do BS foi tardia com isso. Então é isso. Falando de Bristol e BS. Mas desse jogo eu acho que foi isso, né? Black Panthers tem mais 4 jogos, o Krakens tem mais 3. Acho que era um jogo importante pro Krakens vencer e continuar na briga. Mas agora tem um calendário aí mais complicadinho também até o final, né? Vai encarar o Jets e o Kenny Cutters, né? Se eu não me engano. Acho que o Kenny Cutters vai ser um jogo bom também. O Jets é mais complicado, né? O Jets realmente agora, mais do que nunca, é o time a ser batido. Pro Black Panthers, falta todo mundo. E eu acho que é um time que tem que continuar trabalhando, continuar melhorando, continuar jogando e continuar criando ritmo. Gostei mais do que eu achei que eu ia gostar desse time no primeiro jogo. Tá, acho que fica um mérito aí pro Black Panthers também, mesmo encarando o Krakens, que não é um time que está brigando no topo nesse momento. Indo pro outro jogo da Série Prata, que foi a vitória do São José Jets por 13-6 contra o Vikings Berserker. Eu tava nesse jogo. Um jogo muito bom, né? Começar pelo Vikings, que entrou com placas muito legais, falando sobre a luta antirracismo, né, que teve toda a questão do Brown, do Kaká e tudo mais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma história complexa. Ano passado eu falei muito sobre quando esses áudios não vieram à tona, mas muita gente teve acesso e... Enfim, é um problema muito grande ali, que não tem só 1 ou 2 culpados, né? Tem muita gente ali que poderia ter feito outras coisas. Mas enfim, o time entrou com isso, achei muito legal, achei importante. O Vikings é um time que tem se posicionado bem com relação a isso. E é muito legal que a gente veja que os times querem, né, fazer algo diferente. Sobre o jogo, bom jogo. Clima nada amistoso nas torcidas, tá bom? Tá ligado? Clima pesado nas torcidas, tá? Pra quem não tava lá, tava clima de discussão. Sim, brincadeiras à parte do jogo. Mas tava legal, tá? Tava maneirinho. Discute pra lá, fala pra cá, papapá. Muito legal. Queremos mais. É isso. Mas assim, foi um jogo bom. Eu acho que foram 2 equipes que atiraram no próprio pé também em muitos momentos do jogo, que não precisavam ter atirado, com faltas ruins, com decisões ruins em momentos que não podiam ser tomadas também. Mas foi um jogo muito bom. Acho que as 2 equipes também entenderam que o que elas fizeram na estreia não é a realidade, né, de todos os jogos, porque os 2 times estrearam contra adversários que estão bem abaixo. Então foi uma boa prova. E assim, eu gostei muito do que eu vi dos 2 ataques de maneiras diferentes, né? Eu acho que o Jets conseguiu trabalhar mais passando do que correndo, o que eu esperava. E o Vikings conseguiu correr melhor do que passar, que eu também esperava isso. O Vikings que teve também a questão que trocou de quarterback no meio do jogo, né? O Renatinho entrou, depois o Vela voltou e o Vela acabou se machucando. Inclusive, estou na torcida para que esteja tudo bem com o Vela, ele que saiu sentindo muita dor no joelho. Espero que esteja tudo bem com o Vela, que ele possa voltar logo. Um menino muito legal, muito do bem. Espero que ele possa voltar logo.
né? E assim, eu acho que quando a gente para olhar, né, o jogo do Vikings, até depois do jogo conversando com algumas pessoas, a galera sempre acha que é um lance específico que mata o jogo. E pra mim não foi o caso. Eu acho que tem lances, né, do time do Vikings. Tem faltas, né, que colocaram o Jets numa boa posição na primeira campanha e ajudaram o Jets a pontuar. Tem, no final do primeiro tempo, você tomar uma decisão muito ruim de correr com a bola, sem timeouts e com o relógio praticamente zerado, em vez de você tentar um passe e chutar um field goal, ou você já chutar um field goal direto. E no terceiro período, uma campanha muito boa que é estragada por um fumble, que é retornado para touchdown pela defesa do Jets, que foi para mim a grande protagonista do jogo. A defesa do Jets foi muito bem contra o passe, o Vikings teve uma big play só no jogo aéreo, a defesa pecou no jogo terrestre, eu acho que isso é um fato, mas conseguiu se ajustando e no final do jogo teve também o turnover com o Luiz, o Capitão América, para liquidar a fatura. Então, assim, um jogo muito bom. Imagino que essa seja a final da Série Prata. E imagino que a gente tenha um jogo tão bom quanto foi esse primeiro. Acho que foram duas equipes que entregaram muita qualidade de jogo. Duas equipes que entregaram uma competitividade muito boa dentro da Série Prata. É sempre bom a gente reforçar isso. Porque às vezes a galera acha que ou você joga a primeira divisão ou nada presta. E pra mim, quando a gente olha pra SPFL, eu acho que é isso que a galera precisa entender quando a gente fala de divisões de desenvolvimento. Elas estão aí pra desenvolver. Então, na Série Prata, na Série Ouro, a gente tem jogos muito parelhos. Na Diamante, que a gente começa a ter algumas porradas maiores, e geralmente essas porradas acontecem com os times que estão subindo para Diamante agora, que é o caso do Werewolves, por exemplo, ou o caso do Avengers quando subiu, ou do Vikings quando subiu, né? Então eu acho que a galera esquece disso, né? E isso faz parte do processo. E a SPFL, por São Paulo ter mais times, ter mais chances de se organizar dessa forma, eu acho que faz um bom trabalho para que essas equipes possam jogar um jogo de bom nível dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade, dentro do que você pode fazer naquele momento. E às vezes a galera não valoriza isso, né? É uma pena, porque realmente eu acho que é uma questão, né? Que a galera às vezes ignora, né? E, por exemplo, eu sempre falo que eu entendo que a realidade do Paraná e de São Paulo e de outros estados é completamente diferente. Mas, por exemplo, se você pega no Paraná, pô, você poderia ter Curitiba Lions jogando uma Série B, uma Série Ouro, Cascavel Olympians, acho que até o próprio Paraná Clube Guardian Saints, Red Fit, entendeu? Mas tudo depende, obviamente, de você ter times. E eu até falo que eu acho que quando você cria divisões de acesso, você até estimula times que de repente estão receosos de jogar, né? Porque aí o time pensa, pô, eu tenho mais chance de jogar competitivo do que se eu entrar no campeonato e for jogar contra Valor, Rhinos, Spartans e os Celotes e Steam, papapá. E não vai ter esse choque tão grande, né? Então eu acho que é uma coisa bem legal que a Série Prata traz, né? Bom, indo pra Série Ouro. Série Ouro nós tivemos 4 jogos da Série Ouro. Todo mundo que faltava estrear estreou. Tivemos a vitória do Franca Carrascos 25-3 contra o Assis Captains. Boa vitória do time de Franca. Eu acho que tá sendo um time menos explosivo esse ano. Time que tá ofensivamente ainda tá tentando se achar da melhor forma. Mas, né, a gente começa a ver a mão do Nilvan ali aparecendo nesse time, né? O João com muita corrida desenhada para ele. E eu acho que isso é característico, né? O João sempre foi um quarterback que correu no improviso. Agora ele tá correndo muito designado, né? E eu acho isso muito legal, muito interessante. O time que ainda peca para trabalhar bem o seu jogo aéreo, mas eu acho que isso é o processo. O próprio João tem bons e maus momentos passando a bola, porque passa muito em movimento também. Acho que a OL de Franca precisa melhorar um pouquinho também para que ele não tenha que sair do pocket o tempo todo. Mas o time que tá bem, 2 jogos, 2 vitórias. Como eu falei, em condições normais, eu achava que esse time poderia performar um pouco melhor e performou do que a gente viu na estreia. O Assis, até a entrevista do Thiago no pós-jogo, que já tá disponível para quem é membro. Ele falou muito sobre como o time mudou, né, sua estratégia ofensiva, de tentar ser um time mais aéreo. E a gente vê, né, as dores desse crescimento. É mais fácil destruir do que construir, né? Então eu acho que quando você quer construir, vai levar mais tempo, né? Mas se essa for a ideia de Assis, né, que assim seja. E acho que o time até não abandonou o jogo terrestre, tentou correr em alguns momentos, mas não conseguiu. Então aí tentou realmente se apoiar nesse jogo aéreo. Defensivamente eu até acho que Assis fez um bom jogo, né? Conseguiu fazer alguns contents, conseguiu em alguns momentos ter boas paradas, mas é um time que subiu para a Série Ouro esse ano, né? Então acho que tem aí jogos bem difíceis, né? Vai encarar dentro dessa divisão, né? Dessa divisão do interior, né? Ainda vai encarar a Avaré, ainda vai encarar a Ponte, encarar a Guarani.
Eu acho que Ponte e Avaré são bons jogos. O Guarani já é um jogo mais pra, né, aquela derrota que ensina bastante. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que o time de Franca tá bem agora. 2-0, bem encaminhado. Vai encarar agora o Avaré Lions, que talvez seja um desafio um pouco maior, né? E depois se prepara, né? Eu não lembro a ordem, se pega primeiro o Guarani, primeiro o Avaré. Mas eu acho que Franca se encaminha para ser o classificado, né? Desse jogo. Né? E o pessoal aqui no chat, ó, Júnior Lima falando, ó, opa, jogador de vocês Captains aqui. Bom demais você tá com nós, meu querido. Falar pro pessoal depois voltar na live, que aí vai poder ver a avaliação do jogo. Júlio Bueno mandou aqui, ó, por exemplo, a volta do Storm, que não seja direto para diamante sim para prata, vão se estruturar. Exatamente, é o que eu falo para vocês. Isso é regra da SPFL, inclusive. Se você sai e volta, você volta numa divisão inferior. Até hoje não rolou nenhum caso de time que voltou, né, que saiu e voltou no alto. A única exceção, eu acho que foi o Dragons, porque quando o Dragons foi entrar, não fazia sentido o Dragons entrar na prata, porque o Dragons estava muito bem estruturado, o projeto do Dragons já estava para Fentex, então não fazia sentido ele jogar prata e ouro 2 anos seguidos para só ficar descendo lenha. Então, mas o normal é times novos, prata, ouro e diamante, entendeu? Acho que é isso. Valdô, o problema é que no Paraná são bem menos times que São Paulo, são só 11 equipes. Se você dividir em séries, por exemplo, tem times que vão jogar 10 vezes por ano. Não, exatamente, Valdô, isso que eu tô falando. Por isso que eu falei, a realidade de São Paulo era diferente. Eu acho que se, por exemplo, ano que vem você vira e fala assim, o Paraná agora vai conseguir colocar 18 times para jogar. Aí eu acho que vale você ter duas divisões. Uma divisão com 10 e uma com 8, uma divisão, a primeira com 8 e a segunda com 10, entendeu? Porque aí você também prioriza um top 8 com times que estão bem ou que já estão chegando no nível de ficar bem. E os outros 10 ali, times que precisam se estruturar, né? E ter essa competição. Mas eu super entendo, né? Eu até falei isso, acho que no domingo, quando eu tava indo pro jogo, que eu fui de carona, eu até falei que eu entendo que o Paraná, se tivesse, né, mais times, também teria isso, né? Eu acho que o Paraná é o segundo maior estadual em número de times, né? E mesmo assim ainda é um número bem abaixo de São Paulo para você conseguir dividir, né, em tantas divisões. Bom, ainda na Série Ouro tivemos o outro jogo da Conferência do Interior, né, Avaré Lions 20-8 na Ponte Preta Gorilas. E assim, fala real pra vocês, esse jogo eu acho que o placar ele é justo, porque eu não acho que o Avaré trouxe um ataque muito melhor do que a gente viu na estreia contra o Indians. Ainda acho que é um ataque que tá tentando se organizar, é um ataque que vive de algumas big plays, né? E também contou com uma baita partida da sua defesa, né? O ataque da Ponte deixou a desejar mais uma vez. Um ataque que sabe o que quer fazer, é claro o seu plano de jogo, mas não consegue executar, né? Então é um time que, mais uma vez, tem a sua identidade. Isso já é bom. Você vê que não é um time que fica tentando inventar muito a roda. Agora você precisa melhorar para que você consiga rodar o que você quer rodar da melhor forma possível. Eu acho que é isso que falta para esse ataque da Ponte. Porque assim, a defesa não jogou mal, né? Pô, a defesa teve uma pick six, a defesa quase teve outra pick six, e a defesa segurou o Avaré ao máximo que deu. Algumas jogadas vão acontecer, algumas big plays vão acontecer, e acho que o mérito de Avaré foi esse, né? O time teve paciência, teve calma, e quando teve boas oportunidades, o ataque matou o jogo. O ataque da Ponte pegou a bola ali na linha de 3, 4 jardas e acho que terminou até em turnover essa campanha. Entendeu? Eu acho que isso pesa muito, né? Isso pesa muito pra Ponte, que agora tá 0-2, a Avaré tá 1-1. Avaré e Franca devem brigar mais abertamente ali pela segunda vaga, né? A primeira eu imagino que seja do Guarani. Então, e é o jogo do dia 27, Franca e Avaré, né? Inclusive o Pedro confirmou aqui em Franca, né? Se eu não tô enganado, esse jogo é uma das 3 praças da SPFL na semana que vem. Eu acho que é isso. Mais uma vez, eu entendo o plano da Ponte, só tem que executar melhor. E pra Avaré, boa vitória importante, mas o time precisa entender que o ataque não jogou muito bem. O ataque precisa ter um pouco mais de consistência e qualidade para vencer, por exemplo, o Franca Carrascos, né? Porque o Franca eventualmente vai pontuar. Vamos ver aqui. Thiago Brito mandou mensagem: não acho certo times descer de divisão, como no caso do Guarani. Então, o Guarani desceu por questão de número de atletas, né? A Diamante você tem que ter, acho que pelo menos 45 caras, e o Guarani não tem isso. Eu também não sou o maior fã do mundo, não vou mentir pra vocês, não sou o maior fã dos times descerem. Ano que vem,
né? Esse ano não vai ter isso, porque a gente tá com 10 times na Diamante. Ano que vem a Diamante vai voltar a ter 12. E eu acho que a gente vai voltar a ter o acesso e descenso, né? Que você vai ter os 2 piores gerais caindo e os 2 melhores da Ouro subindo. Então eu acho que é isso. Mas eu também não fui muito fã de quando o Guarani desceu, não. Sabe, eu acho que tem times como o Leme, por exemplo, que também tem dificuldades de ter um elenco profundo e que estão jogando a Diamante, né? Eu acho que o Guarani desceu, obviamente, apoiado nessa questão do elenco, ok, concordo com isso, mas o time também desceu para ser mais brigar numa competição, né, em que conseguiria vencer ou se perder de forma competitiva, né, por assim dizer, né? O time que é atual campeão da 9 de julho e tudo mais, mas é aquilo, vai, na minha opinião, né, é um dos 2 candidatos a título mais direto. Se chegar na final vai ter que subir de novo, né? Eu acho que é isso. O Júlio mandou, e a Ponte não é falta de ritmo. Jogando SPFL 9 de julho, não entendo como não desenvolvem o jogo. Cara, eu acho que é falta de ritmo, sim. A Ponte jogou não jogou 9 de julho ano passado, jogou a D3, se eu não me engano. Jogou a D3 e perdeu nos 2 jogos que jogou. Eu acho que é muito você de querer executar o seu jogo. E aí é aquela coisa que a gente fala. Por a gente não tá no treinamento, a gente não tá no dia a dia, a gente não sabe o que acontece. Mas eu acho que o time tem que treinar um pouco mais para executar melhor isso que ele quer jogar, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Se você quer ser melhor, quer jogar melhor, é isso, galera. Não tem segredo, não. Indo pro outros jogos da Série Ouro, indo agora para Monsters 20-6 contra o Taubaté Futebol. Boa vitória do Monsters, mais uma boa partida do Noé. Taubaté fazendo a sua estreia na temporada, né, na Série Ouro por mais um ano. E assim, bom jogo. Gostei das duas equipes. Acho que o Taubaté entregou ofensiva e defensivamente muito do que a gente já imaginava. Com a estreia do Gustavo, eu acho que o time ganha, né, no jogo aéreo. Eu acho que o time agora tem um cara mesmo para ser o quarterback. O Monção jogou, né? Mas o Monção tava muito num vai ser treinador, ser jogador. E aí ano passado testou algumas opções que nenhuma encaixou muito legal, nem o Rafa, nem o... Ai, me fugiu o nome o Vilarta, nem o Rafa, nem o Vilarta. E tentou também o Lucas, né, em alguns momentos, né? O Lucas que já foi quarterback, mas tem sido recebedor da equipe há bastante tempo. E o Gustavo, eu acho que assim, tem drops ali que atrapalharam a equipe de Taubaté, tipo, drops que poderiam ter virado touchdowns, né, ou big plays. Mas o Gustavo também errou alguns passezinhos, algumas janelas não tão boas que ele tentou encaixar. Mas, mais uma vez, eu tava bem empolgado porque eu achava que o Gustavo performaria bem, né, dentro desse elenco de Taubaté, que é mais equilibrado, né. O time conseguiu correr melhor com a bola com Princesa. E eu acho que tem 2 méritos. Eu acho que a OL jogou melhor do que estava jogando nos últimos anos. Mas também a gente tem que ser sincero que o time agora com o Princesa tem um running back muito diferente do que tinha nos últimos anos, né? Que é um running back que trabalha muito mais a elusividade, né? Um running back que consegue correr em espaço, que cria, que não corre tanto pelo meio, né? Que consegue parar, recuperar e reassumir uma velocidade máxima. Então são características diferentes que talvez era isso que o time precisava no backfield, né? Se eu não tenho a melhor OL do mundo para correr em linha reta, talvez eu possa usar essa OL para correr em espaço, né? Para correr em zona, para trabalhar coisas diferentes, né? E foi um bom jogo. Do Monsters, essa defesa eu tô achando ela abaixo do que eu vi ano passado, principalmente marcando a corrida. Eu achava que o Monsters ano passado tinha uma defesa terrestre melhor do que a gente tem visto. No jogo aéreo, fez boas jogadas, teve bons momentos, apesar de não ter tomado algumas jogadas por drops, mas fez um bom jogo. Ofensivamente, o Monsters também me preocupa um pouco. Eu acho que é um time que tá muito dependente do Noé. E uma coisa é você jogar bem e ter o plus, outra é ele estar jogando bem enquanto o resto do ataque não encaixa. Beto não tá bem, OL não tá bem, sem o Noel o time não tá correndo bem. E ok, você tá 2-0, você provavelmente vai caminhar aí pra um 4-0, porque você vai encarar agora Caraguá, né, que é um time que tá um pouco atrás ainda, né, nesse grupo. Eu acho que é o último jogo do Monsters, né, inclusive, é o Caraguá, porque era pra ter o Avengers e o Avengers saiu fora, né? Mas eu acho que o time precisa melhorar, né? O time precisa trazer mais, né? O time precisa oferecer mais, né? Ofensivamente, mais uma vez, porque você vai encarar numa semifinal possivelmente Franca ou Guarani ou até uma Avaré, que você vai precisar ter mais ali estufo ofensivo, né? Porque
porque precisa, né? E pro Taubaté, pô, não sei. Acho que Taubaté pode brigar, de repente, aí por essa vaga, segunda vaga, viu? Acho que Taubaté e Cannibals deve ser um bom jogo, assim como Taubaté e Caraguá. Acho que são 2 bons jogos que Taubaté tem pela frente ainda. Falando em Caraguá e Cannibals, vamos, né, pro jogo. Vitória do Cannibals Futebol 12-8 contra o Caraguá Ghost Ship. Outro jogo muito marcado por questões de arbitragem, por tretas no final do jogo. Esse jogo, falar pra você que pra mim a arbitragem não... Ai, não sei. Eu entendo que tipo, tem alguns lances ali que a galera pode falar. O Ghost, eu sempre falo, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do Ghost Ship. Gosto muito dos meninos do Ghost. É um projeto a longo prazo que cada vez mais a gente vê que tá melhorando, que cada vez mais tá entregando mais, tá tentando ser melhor. Mas o Ghost é um time que regularmente a gente vê questões com arbitragem, né? E nesse último jogo, eu tô sendo bem certo, falando no fundo do meu coração. Cara, eu não vi esses erros tão grandes da arbitragem, sabe? Que o time falou que teve. Eu acho que, assim, considerando o que foi passado pelas duas equipes, eu concordo que a comunicação da arbitragem precisava ter sido melhor. Isso eu entendo, isso eu concordo. Eu acho que isso vai muito de árbitro para árbitro, né? Por exemplo, o Tonelli, que foi o referee da partida, é um cara que, pelo que eu vejo por estar em campo, é um cara que conversa menos, é um cara que vai marcar mais coisas, tipo, não vai ter muito papo, né? Diferente de outros caras que de repente levam um pouco mais na conversa, né? Então, assim, eu acho que erros eles podem acontecer, sabe? Por exemplo, tem um lance que eu acho que é o segundo touchdown do Cannibals, que tem um cara lá no fundo do campo, dentro da endzone do Caraguá, que ele tá reclamando de uma falta enquanto a jogada tá acontecendo. E, cara, se você vê a jogada, você vê o flow e tudo mais, ele tá reclamando de uma segurada, tudo, que não faz diferença, porque, mais uma vez, a regra da arbitragem é: se não tá em direção à jogada e o jogador não tá em iminência de fazer alguma coisa, a menos que seja um contato violento, não se marca a falta. Entendeu? Então eu acho que, assim, o Caraguá é um dos times que mais levanta a bandeira com relações à arbitragem. E eu acho isso bom. Eu acho que a gente tem que falar de arbitragem. Mais uma vez, eu não vou entrar tanto no mérito porque a gente vai falar isso na semana que vem. Mas, assim, você precisa entender a hora de que, às vezes, cara, é jogar a bola. Entendeu? Da mesma forma que a arbitragem erra, o seu ataque vai errar, a sua defesa vai errar. E isso é normal do futebol americano. Entendeu? E, mais uma vez, o Caraguá é um projeto que eu gosto muito. E é um projeto que eu acho que, se não tivesse essas questões de arbitragem, né, poderia estar numa situação até melhor, né, de repente não ter tanta essa rusga com a arbitragem. Não que a arbitragem vá fazer mais ou menos porque é o Caraguá, mas porque eu acho que, assim, é uma coisa que às vezes o time tá perdendo muito tempo, sabe, olhando tanto pra arbitragem, olhando tanto pra essas coisas, sabe. A questão lá com o Gui que o Gui foi ejetado lá no jogo. Pô, o Gui é um cara nota 1 milhão, pô, e ele realmente teve um momento ali que ele perdeu a cabeça, né, na injeção dele. Até no próprio lance eu fiquei muito atento para ver se tinha acontecido alguma coisa a mais, né? E na minha visão ali das filmagens, né, não pareceu ter acontecido nada. Mas é isso, eu gosto muito do projeto do Caraguá. Gosto muito mesmo. Então, tipo assim, eu gostaria muito que, tipo, isso não acontecesse mais, porque eu acho que o Caraguá talvez esteja perdendo muito tempo discutindo, tipo, arbitragem. E o time poderia, tipo, tá mais pra frente nesse momento. Sobre o jogo, vamos falar do jogo. Enquanto tem a Lucas Teles falando, eu tenho opiniões, concordo com você. Bora jogar, não vão voltar na hora, marcou, já era. Também é muito isso. Só que, por exemplo, eu também concordo com o Caraguá que se você tem reclamações muito claras e que o vídeo comprova, eu acho que a gente tem que estabelecer formas melhores da arbitragem também explicar, né, critérios e tudo mais. Lucas Davi, lembrando que não é normal reclamar de arbitragem em todo jogo. Concordo. Boa noite, meu querido. Muito bom. Voltou do treino do gigante da colina. Do jogo. Bom jogo, 2-8. Acho que o placar... Confesso que eu acho que o placar não reflete muito do que foi a partida. Eu acho que o Cannibals teve muito mais volume. Só que o Cannibals pecou pra fechar. E a defesa do Ghost, quando precisou, também apareceu melhor em alguns momentos, né? Lucas Chad com mais uma boa partida. Gosto muito desse menino da equipe do Cannibals, quarterback jovem. O outro menino, o recebedor Mendes, também, que é dessa classe muito nova, aparecendo bem. Muito legal ver esse projeto do Cannibals caminhando do jeito que tá caminhando, sabe? Um elenco
que tá se provando até mais forte do que eu imaginava fisicamente, né? O Cannibals não tá devendo pra ninguém, né, na trincheira. E eu acho isso muito, muito legal. A defesa foi muito bem pra anular, né, o Ghost na grande maioria do jogo. Mas é um time que, pra mim, pecou depois de ter campanhas com muito volume, né? Seja por falta, seja por execução ruim. E mais uma vez, os special teams pesaram muito. Né? O time acabou tomando um touchdown ali na questão de special teams. Né? O time se colocou em perigo também porque, né, pós-touchdowns não conseguiu converter. No final do jogo tomou um safety inteligente, tá? Tem que reconhecer que tomou um safety inteligente ali pra chutar a bola o mais longe possível e não correr um perigo de tomar um touchdown. E a defesa, né, fechou a conta. Mas eu acho que é um time que... E o Cannibals talvez seja o time que mais passe pano, porque eu acho que é um time que tá num ano de aprendizagem da Série Ouro, né? Por assim dizer. É o primeiro ano do Cannibals, né? Cannibals Avaré, Assis... tem mais alguém? Cannibals, Avaré, Assis... Acho que são esses três, né? Que estão estreando na Ouro. São times que estão, né, no momento de aprendizado. Mas eu acho que o Cannibals tem elenco pra bater playoff, né, nesse grupo. Se vencer o Taubaté, né, vai conseguir essa vaga. Pira mandando aqui, Cannibals tem o helmet mais style da FABR. Concordo. É muito maneiro o helmet deles. Mas também é o time que tem os nomes mais esquisitos nas jerseys, tá? É isso. Só pra dar informação aí pra vocês também. Indo pra série Diamante, pra gente fechar nosso recap. Vamos rapidinho falar de Dragons e Werewolves. Bom jogo do Dragons. Eu acho que tem um cara que chama Digitando e tem 3 pontinhos na jersey dele. Bizarro. Vitória do Dragons sobre o Werewolves. Assim, eu falei pra vocês na prévia. A galera tá colocando o Dragons muito pra baixo. E esse time não é tão pra baixo quanto vocês estão achando. O time veio, jogou bem, ganhou bem, dominou no ataque, dominou na defesa. Heron foi bem no jogo, teve a corrida mais longa da história do time nessa partida. E o time volta pros trilhos, né? Tem desafios aí dentro desse seu grupo agora. Acho que deve ter bons duelos, deve ter um bom duelo ainda contra o Vikings, né, pra gente ver. Aí tem os Steamrollers também, que eu acho que é um jogo já mais dentro do controle do time. Mas assim, foi uma boa vitória, o time precisava ganhar e conseguiu se estabelecer muito bem, jogando em casa, né, na casa do Dragão, com placar, coisa linda. E pro Werewolves eu acho que assim, é a pancada da série Diamante, gente. Eu falei isso na prévia e se configurou. O time tentou ofensivamente fazer coisas diferentes. Não fui muito fã, né, do time abrir com 5 recebedores e querer passar a bola desde o começo do jogo. Eu acho que o time poderia ter tentado, de repente, vamos correr pesado, vamos correr por fora. A real a gente viu o time tentar. Mas, mais uma vez, o Werewolves agora vai encarar times que são mais criativos, times que são mais fortes, né, e mais técnicos. Então, assim, nesse momento, o Werewolves vai ter que ir tirando fase por fase de alguma coisa. O que dos três eu consigo esse ano? Eu consigo ser mais físico? Eu não acho. Eu consigo ser mais criativo? Talvez. Eu consigo ser mais técnico? Talvez. Então eu focaria nesses dois aqui. Entendeu? Eu acho que fisicamente o Werewolves não vai conseguir dar esse salto durante a SPFL. Eu acho que ele pode ser mais criativo ou ser mais técnico. Eu acho que são duas coisas que se conversam. Então dá pra você tentar achar isso. Você tá dizendo que se ele for mais criativo, mais técnico, ele vai ganhar os 3 jogos que faltam? Não. Mas mais uma vez, não é só sobre ganhar. É sobre você competir. Né? E para um time que está subindo da Série Ouro para Diamante, competir é tão importante quanto ganhar. Na minha humilde opinião. Não é terra arrasada nenhuma para o Werewolves terminar 0-4, assim como não foi quando outros times subiram para a Série Ouro e terminaram 0-4, 1-3 e coisas assim. Bom, Ocelotes 38-14 no Corinthians Steamrollers. Senhoras e senhores, o coisa ruim está na defesa. O Ocelotes botou o Derão para rushar o quarterback. E eu falei pra vocês que o Derão, sem a responsabilidade de passar a bola, o Ocelotes ia usar ele de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Ele jogou como running back, jogou aberto como recebedor, jogou na defesa pressionando o quarterback. E é isso. O coisa ruim tá em tudo. O Júlio falou tudo aqui. E não, Lucas Davi, esse ano não tem rebaixamento porque estão com 10 times só na Diamante. Ano que vem, quando voltarem a ter 12, porque vão ter os 2 da Ouro que vão subir, aí volta o formato de rebaixamento para os 2 piores.
Até punter, ele foi punter e correu numa quarta descida, né, num punch. Felipe Ferreira mandou, virou o canivete suíço do FABR. Virou o nosso Taysom Hill, né? Nosso doce de abóbora. Né? O Derão, que tem entrevista pós-jogo com a filhinha dele, muito legal. E assim, o Crow falou também depois do jogo, né? Sobre como ele é um cara que quer ajudar o time a vencer. E isso acho que todo mundo sabia, né? Só que eu acho que agora vai ficar ainda mais evidente quando vocês verem o Derão realmente jogando de tudo, né? Dos dois lados da bola. Derão tendo um dia de Pedro Brito, então. Cara, é que assim, Lucas, Davi, meu querido. O Derão já jogou, né, na defesa antes, né? Quando o time testou outros quarterbacks, ele jogou de safety, jogava de recebedor, tight end, né? Então ele não é novidade, né? Esse Derão multifaceta. É que nas últimas temporadas o Ocelotes não conseguiu achar um quarterback para chamar de seu, para que o Derão pudesse ter essa liberdade de jogar em outras posições, porque obviamente você se expõe mais, você se coloca em perigo de apanhar, de se machucar, porque você tá mais tempo ainda em campo. Então eu acho que esse ano, sem ele ser o quarterback do time, você abre um leque de que ele possa fazer isso. E mais uma vez, não exclui que, na minha visão, a gente ainda vai ter pacotes do Derão como QB. Tanto para correr quanto para passar. Porque esse ataque do Ocelotes é criativo. Então, se tem uma coisa que a gente sabe que esse time pode fazer, é de repente colocar o Derão ali como QB e virar e falar, beleza, faz um rollout para a direita, boom, passa essa bola. Jogada com 2 quarterbacks em campo, ele e o Phillips, um passando pro outro, boom, vai acontecer, aceitem. E assim, e obviamente, temos que falar de James Phillips, né? James Phillips foi muito bem na sua estreia, o quarterback que traz muita qualidade passando a bola, né? Muita mobilidade também. O Corinthians até conseguiu algumas paradas em bons momentos, mas a verdade é que o Ocelotes controlou muito bem o jogo inteiro. E o James Phillips traz aquilo que a gente não conseguia ver no Ocelotes, né? Constância passando a bola, né? Pro Crow, que teve 2 TDs, né? Outros jogadores que também apareceram bem. O Koval teve TD recebido, né? E eu acho que é bom, né? Eu acho que o Ocelotes tem um time para realmente brigar, para chegar na final pela primeira vez, né? E de repente até ser campeão. Acho que não seria a minha aposta, mas eu acho que quando você tem um time que tem um cara como o Derão, canivete suíço, para jogar em todos os lados do campo onde ele possa fazer jogadas, um quarterback que traz, né, o fator atlético de correr, de escapar, de produzir, né, em um ataque que tá se encaixando. E o John Crow, que eu vou falar para vocês que a gente fala pouco até do Crow, né? O Crow, pô, chegou ano passado, quietinho, né, no Ocelotes, joga muito bem no ataque, joga muito bem na defesa, foi decisivo na D2, vai ser importante na primeira divisão para o Ocelotes esse ano. Então é um time pra gente ficar de olho, esse Ocelotes, entendeu? Eu acho que é eu e o Rafa, né, ele até mandou aqui, meu favorito até o momento é o Ocelotes. Eu ainda tô pendendo um pouco mais pra Spartans e Rhinos, mas... E também a gente tem que ver o Wilders, né, obviamente. Mas eu acho que não é loucura quem vê o Ocelotes como time 1 hoje, né? E o Crow não tem Instagram, galera. Não tem. A mãe do Crow tem Instagram, porque quando a gente faz post do Crow, ela comenta lá, my boy, my son, mas ele não tem. E do ataque do Corinthians Steamrollers é o seguinte, muito igual ao que a gente viu contra o Vikings, né? Um time que começa, né, com uma big play, né, que vira touchdown, né, a conexão do Dantas com o Serginho, baita play inclusive, só que o Corinthians ainda tá um passo atrás, né? Eu acho que o Dantas, essa confiança desse jogo aéreo, né? A gente entrevistou um dos treinadores do Corinthians no final do jogo e realmente ele falou que o time abraçou muito, né, o que faltou ano passado, que era passar a bola. Só que aí o Dantas teve uma partida onde ele tomou 3 interceptações ruins, na minha opinião. Acho que as 3 foram ruins. Eu acho que foi realmente ali leitura ruim, forçar uma bola de onde não dava pra forçar, e o Dantas acabou fazendo isso. O jogo terrestre faz falta, então o time também tem que adaptar, né, pro Dantas correr com a bola, ou para usar os receivers em movimento e tentar jets, alguma coisa assim também para secundárias serem surpreendidas. Mas eu acho que assim, apesar do 0-2, a gente vê ofensivamente um Corinthians um pouco mais criativo do que a gente viu ano passado, um pouco melhor do que a gente viu ano passado, e conseguiu explorar uma secundária do Ocelotes que precisa ficar de olho, né? O Crow foi bem, teve interceptação e tudo mais, mas sofreu mais do que devia nesse jogo. Mas tem muitos méritos aí por turnovers e tudo mais, né? Que a gente precisa falar. Destaque também pro Emerson, né? 2 field goals longos para ele, um de 54 e um de 40 e muito, né? O Emerson que
Teve 2 também na estreia, né? Um cara que, pô, é constante pra esse time do Corinthians Steamrollers, né? E eu até falo que é ruim ele tá tendo esses tipos de chutes em situações que não valem muita coisa, né? Mas é bizarro, né? A perna que o Emerson tem, conseguir esse tipo de coisa. E assim, o Steam agora tá 0-2, vai precisar... A palavra não é milagre, mas vai precisar, tipo, de muita coisa, porque agora precisa ganhar de Werewolves e Dragons, né, pra brigar por uma suposta terceira vaga, né? Eu hoje vejo Ocelotes, Dragons e Vikings, né, como nessa ordem, inclusive, como os times que devem ficar com as vagas de playoff. A gente ainda vai ter um Vikings e Dragons que promete ser um bom jogo, né? Mas o Steam agora tem que tentar lutar aí pra não ficar 2 anos seguidos fora da pós-temporada.